mas o Senhor é conosco. É uma honra, né, um privilégio, me senti muito honrado quando o pastor Hamilton me convidou, né? Fiquei, eita, mas aceitei, porque é uma honra, né, estar aqui, né, podendo servir aos irmãos, né, com a palavra do Senhor, e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos, Senhor, nesse momento, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, vem falar conosco, Senhor. Vem abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações, nos edifique, Senhor, nos console, nos exorte. Nos faça, Senhor, crescer, Pai, na fé, no amor e na esperança, Deus. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, para que a gente não venha a pecar contra Ti. E nos ajuda, Senhor, a ser praticantes da Tua palavra. Tem misericórdia de nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aniversários, né, como o que nós estamos celebrando hoje, são momentos especiais. Né? O aniversário é um momento especial. Né? Por isso que a gente celebra. Né? No fim das contas, é um ano das misericórdias de Deus se renovando todos os dias sobre as nossas vidas. Né? É um tempo, né, de celebração, é um tempo que a gente marca para comemorar. E aí a gente se alegra, a gente faz festas, a gente faz celebrações como essa. Né? A gente costuma também, né, e eu sei que é uma tradição aqui da SEV do MEDS, né, olhar fotos, né, do passado, né, ver como a gente era antes, né, como o pastor Hamilton falou, como a gente melhorou, ou então como a gente está no processo. Né. Então a gente tem esse costume muitas vezes de olhar fotos, olhar para o passado, relembrar, né, algumas memórias que a gente teve ao longo desses anos que se passaram nas nossas vidas. E isso alegra o nosso coração, isso nos anima, né? Isso nos faz lembrar, né, de bons momentos, de pessoas que a gente encontrou. Mas aniversários, né, não são somente para que a gente olhe para o passado. Aniversários não servem somente para a gente olhar para as lembranças que passaram e ficar preso a elas. Aniversários não são só para isso. Aniversários também são momentos, né, muitas vezes, de nós celebrarmos o início de novos ciclos, de novas etapas nas nossas vidas. Né? Muitas vezes os aniversários nos
nos levam a isso, né? A celebrar o início de algo, né? De novas etapas, de novos começos, talvez. É momento para a gente olhar sim para o passado, mas olhar para ele tirando lições para como a gente vai viver daqui para frente. Não se apegar ao passado, mas viver olhando para o futuro, né? Viver o presente olhando para o futuro. Uma pessoa que fazia muito isso era o apóstolo Paulo. Como é que eu sei disso? Ele mesmo diz, né? Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fazia isso. Paulo olhava para a frente, olhava para o alvo, né? Para o futuro, né? E não precisava ser aniversário, né? Pelo que dá a entender, ele fazia isso costumeiramente na sua vida. E é por causa dessa atitude, por causa desse tipo de mentalidade de Paulo, é que ele foi quem ele foi. Foi por causa dessa mentalidade que ele foi um grande teólogo, um grande missionário do cristianismo. Por causa dessa mentalidade foi que ele fez as famosas viagens missionárias, né? Que ele fez, que estão lá relatadas em Atos, né? E em uma dessas viagens missionárias, mais precisamente na segunda viagem missionária de Paulo, ele teve um sonho, né, uma visão de um homem que o chamava para a Macedônia, e ele atendeu aquele chamado, passou a Macedônia e foi lá evangelizar. Lá na Macedônia ele entra numa cidade, né, ele chega numa cidade chamada Tessalônica, e ele foi, né, nesse momento, na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Timóteo e de Silas. E eles chegam lá em Tessalônica, começam a pregar o evangelho, fundam a igreja de Tessalônica, mas acontece que ali naquele lugar, né, existe uma perseguição muito forte por parte dos judeus. Então, eles têm que correr dali ligeiro, né, e foram para uma cidade próxima chamada Bereia, né. Lá eles também pregam o evangelho, né, como sempre fazem. Só que ali, em Bereia, né, Paulo ele resolve ir embora logo, né. Ele... Mais uma vez, né, talvez com essa mentalidade de olhar para frente, ele resolve ir embora logo, mas ele deixa Timóteo e Silas lá em Bereia, ainda na Macedônia. E aí ele vai para Atenas. Lá em Atenas ele prega o evangelho, né, Atos capítulo 17, a gente vê tudo isso que eu estou relatando. E aí ele prega o evangelho, e depois de pregar o evangelho em Atenas, ele vai para Corinto. Em Corinto ele passa 2 anos, né, cerca de 2 anos, talvez um pouco mais, pregando o evangelho, ensinando aquelas pessoas ali, fundando aquela igreja. E enquanto Paulo estava em Corinto, chega Timóteo e Silas vindo da Macedônia. Eles se encontram com Paulo e trazem para Paulo notícias de como estão as igrejas daquela região, inclusive a igreja de Tessalônica, né, que eles tinham acabado de fundar, né, alguns anos, né. E as notícias que Timóteo e Silas trouxeram para Paulo foram boas notícias. A gente encontra isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Né? Paulo dizendo que ouviu boas notícias sobre aquela igreja, de como eles estavam vivendo a fé, né, o amor, a esperança, vivendo de forma grandiosa, ao ponto das igrejas daquela região inteira olharem para a igreja de Tessalônica e olharem para ela como um modelo, né, como um exemplo a ser seguido. 1 Tessalonicenses, Paulo fala isso. Eles tinham algumas dificuldades também, talvez ainda provenientes de perseguições, né, de outros problemas, mas, no geral, a notícia que Paulo recebe é que a igreja de Tessalônica vai bem. E Paulo, ao ouvir essa notícia, escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses, né, que nós lemos uma porção. E aí ele escreve aos Tessalonicenses para encorajar aquela igreja, para fortalecer aquela igreja, para que eles continuem firmes, mesmo diante das perseguições, diante das dificuldades, vivendo a vida que agrada a Deus, enquanto aguardam a volta de Cristo. Paulo escreve para aquela igreja falando sobre isso. E é justamente sobre isso que Paulo começa a falar no texto que nós lemos. Sobre viver o presente, olhando para a esperança futura, olhando para frente. E a verdade, irmãos, é que nós não sabemos quase nada do futuro. A gente não sabe nada, quase nada sobre o futuro, né? Então, como é que a gente vai viver olhando para o futuro? A gente não sabe nada. O futuro não está em nossas mãos. A gente não tem controle sobre circunstâncias, sobre épocas, sobre nada. Então, a gente não sabe quase nada sobre o futuro. Mas uma coisa nós temos certeza: Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar, na verdade ele está voltando, né? E quando ele vier, ele trará, além de outras coisas, destruição, juízo. É isso que Paulo começa a falar a partir do versículo 1 que nós lemos. Ele diz, é certo que Cristo vem, Jesus vai voltar, vocês sabem que o dia do Senhor vem, e ele vem como um ladrão à noite. Ele começa a falar, né, a partir do verso 2, né, ele diz, ele vem como um ladrão à noite. A ideia é que é algo iminente, algo inesperado. Ninguém espera um ladrão invadir a sua casa. Ninguém está lá marcando o dia, a hora que um ladrão vai entrar na sua casa. Então é algo inesperado. Jesus vem, ele está voltando, mas a sua vinda é iminente, é inesperada. Ninguém sabe quando vai acontecer, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que vai, só não quando. E aí ele diz, né, que diante dessa vinda de Cristo virá destruição, né? Quando as pessoas disserem está tudo em paz, está tudo em segurança, né? Tudo vai bem, o mundo vai bem, Jesus vem então para trazer juízo. Paulo começa falando que Jesus vem para trazer juízo. E isso não é somente um pensamento de Paulo, né? Parece que Paulo tem acabado de ler aqui o profeta Malaquias. Porque lá em Malaquias capítulo 4, ele diz o seguinte, no verso 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então o dia do Senhor é certo, o dia do Senhor está se aproximando. Jesus está voltando. Por mais que a gente não saiba muitas coisas sobre o futuro, isso nós sabemos. Jesus está voltando e no seu dia ele trará juízo, né? Além de outras coisas, trará juízo. Juízo de modo que ninguém poderá escapar. Ele termina o verso 3 dizendo isso, de modo que nenhum escaparão. O dia do Senhor vem como um ladrão à noite, quando menos se espera, trazendo destruição inescapável para o mundo. Mas o profeta Malaquias e Paulo, né, não param por aqui. Lá em Malaquias capítulo 4, agora no verso 2, ele diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É verdade o que Paulo diz. No dia do Senhor, não vai ter como escapar. Naquele dia, quem for para receber juízo, não tem o que fazer. Não vai ter como escapar, de modo nenhum escaparão. Mas, antes daquele dia é possível escapar da ira de Deus. Existe uma solução para que a gente seja livre, né, dessa ira, seja livre desse juízo. E essa solução é isso que o profeta Malaquias profetizou. O sol da justiça que virá com salvação em suas asas. O sol da justiça nós sabemos que é Cristo. Cristo veio, né, resplandeceu a sua luz, iluminou a nossa vida, trazendo salvação em suas asas. E quando esse sol da justiça nasce, resplandece, né? Quando acontece esse amanhecer do sol da justiça, se cumpre aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 9 do seu livro. Né? Um povo que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que habitavam em região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse dia aconteceu quando Cristo veio ao mundo. Quando o sol da justiça resplandeceu sobre a humanidade, sobre nossas vidas. É por isso que Paulo diz no verso 4 e 5, que nós não estamos mais nas trevas, para que esse dia nos apanhe. O dia do Senhor vem e vai trazer juízo, destruição, mas nós, vocês, irmãos, a igreja, não está mais em trevas, para ser surpreendida por esse dia. Todos nós, ele diz no verso 5, somos filhos da luz e filhos do dia. Não somos mais da noite. A luz de Cristo, a luz do sol da justiça, resplandeceu sobre nós. Nós agora somos filhos da luz. Não estamos mais no reino das trevas, mas agora no reino de Cristo, no reino da luz. Então nós não somos mais das trevas, não seremos mais apanhados de surpresa por esse dia, porque estamos aguardando a volta do Senhor. Somos da luz, andamos na luz. A luz de Cristo já resplandeceu sobre nós. Nós estamos na luz do dia e não nas trevas da noite. Por isso, não seremos surpreendidos com a destruição daquele dia. Quem vive nas trevas, sim, será surpreendido. Não espera.
Como ele diz, né, no verso 3, né, quando eles estiverem dizendo paz e segurança, está tudo bem, a gente vai vivendo, né? Jesus diz até que antes da vinda do Filho do Homem, né, eles vão viver, vão se casar, vão se dar em casamento, vão estar vivendo a vida normal. E de repente, o Senhor vem, né, abre os céus, trazendo juízo sobre aqueles que não creem nele. Aqueles que vivem no pecado, né, aqueles que vivem nas trevas, como Paulo escreve, né, os que vivem na noite. Esses vivem em práticas ocultas, né, fazendo coisas às escondidas, né, vivendo no pecado, né, dormindo, né, vamos dizer assim, e embriagados pelos seus próprios pecados. Para esses, sim, o dia do Senhor vem de forma surpreendente, né, de forma inesperada. Mas a igreja não. A igreja vive na luz. A igreja do Senhor foi iluminada pelo sol da justiça que resplandeceu sobre nós. Então nós vivemos na luz, a igreja já está salva. A igreja não precisa temer o dia do Senhor, porque ela já vive na luz. A igreja não precisa temer condenação, porque como Paulo diz, Romanos capítulo 8, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor, esses que creem em Cristo, esses que receberam a luz do sol da justiça, agora vivem na luz, não temem mais as trevas, não temem mais o dia do Senhor. A igreja agora só aguarda o dia para se encontrar com o seu Salvador. É isso que nós fazemos, estamos aguardando o dia de nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto a gente aguarda o dia do Senhor, a gente precisa se preparar. Enquanto a gente aguarda a volta de Cristo, né, para trazer mais uma vez salvação em suas asas, a gente precisa se preparar, a gente precisa se santificar, para que quando o noivo chegar, né, o nosso noivo, Cristo, ele encontre a sua noiva preparada. É isso que o próprio Jesus conta, né, na parábola das 10 virgens, né, lá em Mateus capítulo 25. Ele diz que tem 10 virgens, dá a elas lâmpadas, né, lamparinas, e elas têm que, enquanto o noivo foi ali, né, elas têm que estar se preparando para a volta do noivo. E aí 5 delas se preparam, mantêm o óleo ali, né, ficam no óleo, né, no azeite, aguardando o Senhor voltar. E as outras 5 não. Vão vivendo de forma desleixada, não se preocupam com isso. Quando o noivo chega, as 5 que não se prepararam ficam de fora. E o noivo diz, eu nem conheço vocês. Vocês não são, né, minhas noivas. Então, a noiva de Cristo, a igreja, precisa se preparar, né? Precisa manter a luz acesa, essa luz que um dia nos iluminou. Né? Precisamos manter nossas lâmpadas, nossas lamparinas acesas e nos preparar para nos encontrar com o nosso noivo. E como é que a gente se prepara, então, para se encontrar com Cristo? Como é que a gente se prepara? Paulo nos diz. Ele diz que, a partir do verso 8, ele diz que nós, que somos do dia, sejamos então sóbrios. E em outro momento ele fala para sermos também vigilantes. Paulo nos diz que para a gente se preparar para a volta de Cristo, para nos encontrar com o nosso noivo, temos que ser sóbrios e vigilantes. E como é que eu vou ser sóbrio e vigilante? Ele diz, aí lá continua dizendo, ele diz, se revestindo da couraça da fé e do amor e tomando o capacete a esperança da salvação. Então, para que a gente viva de forma sóbria e vigilante, aguardando a volta de Cristo, nos preparando para nos encontrar com o noivo, devemos nos revestir da fé, do amor e da esperança. Paulo gosta, né, dessa tríade, né, dessas 3 características. Ele fala isso em vários lugares. 1 Coríntios 13, ele fala sobre isso, né, em outros textos. Da fé, do amor e da esperança. Né, são características muito importantes para a igreja do Senhor. E Paulo vai dizer que para a gente ser sóbrio e vigilante, a gente precisa se revestir dessas 3 características. Fé, amor e esperança. Fé é aquilo que a gente crê, é a doutrina, né? É aquilo que a gente aprende do Senhor e confia, né? e acredita com todo o seu coração. Né? Fé é isso, é aquilo que a gente crê, né? A doutrina, o que é ensinado. Como é que a gente se reveste então da fé? Através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então a gente se reveste da fé
através da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus pela palavra, mais a nossa fé é fortalecida, mais nós nos revestimos dessa fé. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais a gente cresce em fé. Então a gente precisa buscar o Senhor, meditar na sua palavra dia e noite, buscar momentos que a gente possa estudar a palavra, ler a palavra, né? Ouvir, talvez, se alguém não consegue ler. Mas a gente precisa buscar conhecer a Deus através da sua palavra. E para a gente também fortalecer a nossa fé, exercitar a nossa fé, precisamos também ter uma vida de oração. Leitura da palavra e oração. Através da palavra, nossa fé é fortalecida. Através da oração, nossa fé é experimentada. A gente prova, né, vamos dizer assim, a nossa fé em Deus através da oração. Na oração, a gente se coloca na dependência do Senhor e exercita essa fé que nós temos aprendido pela palavra. Através da oração, a gente conhece, por exemplo, aquilo que a gente leu, que fala que Deus é bom. Através da oração, a gente prova a bondade de Deus em nossa vida. A gente experimenta, né, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Então, para se revestir da fé, Paulo diz, né, sejam sóbrios e vigilantes. Como eu faço isso? Se revista da fé, do amor e da esperança. Para eu me revestir da fé, eu preciso ler a palavra, conhecer a palavra e buscar a Deus em oração. Nada de novo, né? Mas são coisas que muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente negligencia. Conhecer a palavra e estar em oração, assim a gente se reveste da fé. Mas Paulo não diz somente da fé, ele diz que a gente tem que se revestir também do amor. E o amor é a principal característica da igreja. A principal característica de um crente é o amor. Jesus diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos através do amor que temos uns pelos outros. Paulo diz em 1 Coríntios que se não tiver amor, qualquer coisa que a gente venha fazer, o maior sacrifício, ele diz, é se eu entregar o meu corpo para ser queimado, não vale de nada, se não tiver amor. Então, se a igreja não tem amor, algo de muito errado está acontecendo. Porque o amor é a principal característica do crente, é a principal característica da igreja. Jesus resume toda a lei no amor, em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, né, com todo o seu coração, alma, força e entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, o cerne da nossa obediência a Deus está no amor. Se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, nós obedecemos os seus mandamentos. Jesus fala isso, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se a gente ama ao Senhor, nós obedecemos seus mandamentos, nós vivemos uma vida de santidade. Se a gente ama ao Senhor, a gente também vai amar o nosso próximo. Porque, como diz lá em 1 João, que os irmãos conhecem muito bem, não tem como a gente amar a Deus a quem a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão a quem a gente vê. Então, a principal característica da igreja é o amor. Nós precisamos ter amor, viver o amor. Não um amor só de palavra, porque a Bíblia nos exorta, né, a não amarmos só da boca para fora, só de palavra, mas de fato e de verdade. Amar de verdade os irmãos. Se entregar uns pelos outros, se doar uns pelos outros. Quer saber como é que deve ser o amor? Leia lá 1 Coríntios 13. Paulo diz lá como é que deve ser o amor. Paciente, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, coloca os interesses dos outros acima do seu, pensa no outro, se preocupa com o outro, isso é o amor. E a gente, como igreja do Senhor, precisa viver o amor. Para que a gente seja sóbrio e vigilante enquanto aguarda a volta de Cristo, precisamos nos revestir do amor. Viver o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E também, para a gente ser sóbrio e vigilante enquanto aguarda a volta de Cristo, precisamos nos revestir da esperança. É o que Paulo fala, né? Fé, amor e esperança. A esperança na Bíblia não é uma coisa que você imagina que pode acontecer, né? Não é uma possibilidade que você fica, talvez aconteça, né? Eu tenho esperança que vai acontecer. Quando a Bíblia fala de esperança, ela está falando de algo que é certo, algo que definitivamente vai acontecer e que nós só estamos aguardando o tempo. Esperança na Bíblia é isso. É uma coisa que é certa, é concreta, que é certeza, que não vai mudar e que a gente só está esperando. É nesse sentido que a Bíblia fala de esperança.
E qual é a nossa esperança, né? Que inclusive nós cantamos aqui nessa noite? É a esperança da volta de Cristo. E é isso que mantém a igreja de pé. É saber que mesmo que as dificuldades venham, que a perseguição ou coisas tentem nos abalar, Cristo, no fim, vai vencer tudo isso. É a mensagem do livro de Apocalipse, né? Que nós temos essa esperança de que um dia Cristo vem e vai executar plenamente a sua justiça, né, sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, sobre toda a criação. E aí, tendo essa esperança, se revestindo dessa esperança, mantendo firme essa confiança em nossos corações, nós conseguimos seguir em frente, cumprindo a missão, permanecendo firmes diante do Senhor, né, no centro da vontade de Deus. Quando a gente se reveste da esperança, isso nos move a pregar, a cumprir o ide do Senhor, a ficar firme na palavra de Deus, ficar firme no Senhor, né, diante do Senhor. Porque nós temos essa esperança, né, de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. De que um dia Ele vem, né, somente para nos buscar, para nos dar, mais uma vez, a plena salvação. Então, para que a gente se prepare para a volta do nosso Senhor, que é certa, nós precisamos ser vigilantes e sóbrios. Para isso, a gente tem que se revestir da fé, do amor e da esperança. Cristo já cumpriu a sua obra. Não resta mais nada a ser feito. Foi o que ele disse na cruz: está consumado, acabou-se. Não tem mais nada a ser feito em relação à salvação, em relação até a nós, né? A justiça já foi feita. A justiça de Deus já foi satisfeita lá na cruz do Calvário. O destino já está selado. Tudo já está escrito, né, diante do Senhor. E o próprio Jesus diz, né, em João capítulo 3, que aquele que crê nele tem a vida eterna, é salvo, né, não perece. Mas aquele que não crê já está condenado. Então, o juízo, né, a justiça de Deus já foi satisfeita em Cristo, né? Cristo já cumpriu tudo o que precisava ser feito, não resta mais nada. Estamos apenas esperando a volta do Senhor. E como Paulo diz, nós, a igreja, não estamos destinados à ira, mas destinados à salvação. Nós não precisamos temer o dia do Senhor, porque essa ira e essa destruição que ele fala não vai cair sobre nós. O que ele vem trazer para nós é, finalmente, né, a plena redenção, a plena libertação. Mas nós somos destinados à salvação, né? Não somos mais destinados à ira, porque estamos unidos a Cristo, né? O que ele fala no final do verso 10. Quer que Cristo morreu por nós, quer vigiamos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Então a igreja do Senhor está unida a Cristo, agora está no reino de luz, são filhos da luz, aguardando somente, mais uma vez, né, o resplandecer do sol da justiça, né, iluminando, né, todo o céu diante de nós. Então quem permanece nas trevas está destinado à ira, mas nós fomos salvos por Cristo e em união a Ele permanecemos na luz, sóbrios e vigilantes, nos revestindo da fé, do amor e da esperança. E aí, depois de falar tudo isso, Paulo então conclui, né, esse seu primeiro argumento no verso 11. Ele diz, portanto, né, uma ideia de conclusão, ele está concluindo tudo que ele falou. Ele diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, Paulo vai concluir, né, nos dando 2 mandamentos, né, mútuos, que a gente precisa exercitar dentro da igreja. Né? Ele fala consolar, né? Consolar aqui é a mesma palavra que Jesus usa para o Espírito Santo, né? O Paracleto, que é a ideia de alguém que está ao lado, encorajando, fortalecendo, consolando. Né? E edificar é a ideia de construir, de fazer crescer, né? De desenvolver. Né? Então, o que Paulo está dizendo é que, enquanto vocês se preparam para se encontrar com Cristo, ajudem uns aos outros. Consolem uns aos outros e edifiquem uns aos outros. Muitas vezes a gente pensa, né, só em nós mesmos. A gente muitas vezes vem para a igreja pensando só na nossa vida, nas nossas dificuldades, né, em conseguir uma bênção para nós, ou no máximo para a nossa família, né, pensando só em nós, e esquece do irmão que está sentado ao nosso lado. Esquece que nós temos também aqui uma família de Deus, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Então, Paulo aqui conclui nos dando mandamentos mútuos,
de que a gente precisa consolar e edificar não somente a você mesmo, não somente seu familiar, mas uns aos outros. Até mesmo aquele que é mais trabalhoso, principalmente aquele. Principalmente aquele é que você tem que consolar, exortar e edificar. Paulo nos ensina isso. A gente não pode viver a vida cristã, né, no individualismo, né, olhando só para nós mesmos, pensando só em nossas necessidades. Mas como também já foi falado aqui, nós somos uma comunidade, uma família de Deus, em que a gente precisa olhar uns para os outros, para as necessidades uns dos outros, para as dificuldades uns dos outros, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Não só um nem só o outro, mas os dois. Na alegria ou na tristeza estar junto. Consolar e edificar uns aos outros mutuamente. Continuar fazendo isso até a volta de Cristo, até que Jesus venha. Esse é o nosso papel como igreja. Portanto, nós devemos continuar consolando e edificando uns aos outros até o fim. Isso é o que a igreja do Senhor deve fazer. A SEVMEDS, né, está completando 25 anos. 25 anos, né? Está na camisa aí, acertei. E é bom relembrar o passado, né? A gente se alegra, a gente traz boas recordações, a gente lembra, né, de algumas pessoas que passaram, a gente tem algumas emoções, né? Fica emocionado, a gente dá algumas risadas. É bom, né, olhar e lembrar, né, de tudo que a gente passou para chegar até aqui. Mas tão bom quanto olhar para o passado é também vislumbrar o futuro. É olhar para frente. Principalmente esse futuro que o Senhor tem reservado para nós, né? O futuro da igreja. Aquilo que nós sabemos que é certo, a volta de Cristo, para juízo dos que não creem nele e para a salvação da sua igreja. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda, né, de igreja, né, de vida até a volta de Cristo. Né? Pode ser mais 25 anos, pode ser 25 meses, né? Talvez 25 dias. A gente não sabe, né, quando é que Jesus vem. O Paulo disse que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite, quando ninguém menos espera. Né? Mas nós sabemos que ele virá. Nós sabemos que certamente Jesus voltará. Isso é uma certeza. E que a igreja, então, não tema a volta de Cristo, porque ele mesmo nos transportou das trevas para a luz. Hoje nós vivemos na luz. Hoje nós somos filhos da luz, como Paulo diz. Hoje nós não vivemos mais nas trevas, mas andamos na luz, andamos com o Senhor, estamos unidos a Cristo, somente esperando a volta dele. E para nós que vivemos na luz, para a sua igreja, ele então trará salvação. É o que Paulo diz. Que a igreja também, né, enquanto aguarda a volta de Cristo, né, seja vigilante e sóbria. Né, se mantenha vigilante e sóbria enquanto espera a volta de Cristo. Né, que a gente não se envolva, né, com as coisas desse mundo, como o próprio Paulo também nos fala em outra situação. Né, mas que a gente se mantenha vigilantes e sóbrios, olhando para isso, para a nossa esperança. E como a gente aprendeu, né, para ser vigilante e sóbrio é preciso se revestir da fé, do amor e da esperança. A fé, através da palavra de Deus e através da oração. O amor a Deus e aos irmãos. E a esperança que nos faz permanecer firmes, inabaláveis, seguindo em frente, diante de qualquer situação, né, que se coloque diante de nós. Porque como Jesus nos promete, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso até a sua volta. E que a igreja continue consolando e edificando uns aos outros com essas verdades, as verdades da palavra de Deus, com essa esperança que nós temos, através dessa fé, através desse amor, né, que a gente possa continuar consolando e edificando uns aos outros, enquanto aguarda a volta de Cristo. Para que quando o grande dia chegar, quando Jesus finalmente surgir no céu, né, e vier buscar a sua igreja, o noivo, né, Cristo, possa encontrar a noiva, né, a sua igreja, preparada, né, ataviada, né, arrumada. Né, como diz lá em Apocalipse 19, que quando o noivo chega, ele encontra a sua noiva preparada, já preparada. Então, que a gente possa se preparar para isso, para nos encontrar com o nosso noivo. E para que a gente possa celebrar agora, não mais uma festa de aniversário, mas a festa das bodas do Cordeiro. Que a gente possa se preparar para esse dia. Né?
nos manter sóbrios e vigilantes, nos preparando, nos ataviando para nos encontrar com o nosso noivo, para celebrar, né, a festa das bodas do Cordeiro, para estarmos ao lado do nosso Senhor Jesus por toda a eternidade. A igreja não é surpreendida pela iminente volta de Cristo, pois vive na luz, em fé, amor e esperança, consolando e edificando uns aos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez por essa palavra. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós, como a Tua palavra diz, Senhor, não estamos mais nas trevas, mas somos filhos da luz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque pela Tua obra, Senhor, o Senhor nos transportou das trevas para a luz. E hoje, Senhor, podemos andar na luz, andar no dia, Senhor, esperando somente a Tua volta, Senhor, para nos encontrar contigo. Nos ajuda, Senhor, a nos manter sóbrios e vigilantes, nos revestindo, Senhor, da fé, do amor e da esperança, esperando, Senhor, para nos encontrar contigo, nos preparando para nos encontrar com o Senhor. Deus, que possamos, Senhor, não somente olhar para o que passou, mas olhar também para o que está à nossa frente, o que está diante de nós, para o prêmio da soberana vocação que um dia o Senhor vai nos entregar, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos a Tua igreja, fomos salvos pelo Senhor e precisamos também de Ti, Senhor, para nos manter sóbrios e vigilantes, aguardando a Tua vinda. Então, Deus, nos fortalece, nos capacita, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor, e nos ajuda, Senhor, para que naquele grande dia possamos nos alegrar junto contigo. É assim que oramos, Senhor, te agradecendo por essa palavra e te pedindo que possamos guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.